Você sabe quais são as principais habilidades de um cientista de dados? Neste vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre as principais carreiras na área de dados, as principais habilidades e ferramentas. Então, se é sobre isso que você está interessado, fica aqui comigo. Salve, salve galera, eu sou Messias Batista e quero desejar para você que seja bem-vindo aqui ao meu canal. Neste canal eu falo sobre inteligência artificial, ciência de dados, tecnologia, área de dados de maneira geral e procuro também criar tutoriais e aulas extras, das disciplinas que eu ministro em faculdades. Esse vídeo foi preparado a partir de um mini curso que eu ministrei e muitas das pessoas que queriam ter participado me mandaram mensagem dizendo que o horário tinha sido inconveniente e não conseguiram participar. Nesse minicurso eu abordei um pouco sobre cada uma das carreiras da área de dados, analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados, e também dei várias dicas sobre ferramentas, sobre habilidades, sobre características, de quem quer seguir uma carreira na área de dados, com foco especial para a ciência de dados. Então é sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje, vai ser um vídeo bastante instrutivo e espero que você fique aqui com a gente. Tá? Então essa vai ser, de alguma maneira, a gente pode tratar como uma aula sobre a carreira na área de dados, sobre as principais habilidades, as principais ferramentas que você deseja desenvolver. Bem pessoal, agora aqui com os nossos slides na tela, espero que você curta toda essa discussão que a gente vai iniciar a partir de agora. Algumas dicas iniciais é que eu deixei a mesma apresentação que foi ministrada no minicurso, tá? E aí vocês vão poder acompanhar algumas informações aí, por exemplo, como ela foi realizada a partir no dia 6 de julho, na 5ª semana de computação da Universidade Federal de Roraima, tá? E esse foi um minicurso onde eu estou tirando daqui do nosso vídeo a parte prática, mas estou deixando toda a parte conceitual, explicativa, para que dê realmente um direcionamento para quem está querendo ir para essa área da ciência de dados, beleza? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me apresentar, Então, para quem não me conhece, hoje eu sou engenheiro e também faço algumas atividades de cientista de dados nessa empresa Minsight, que é um grupo dentro da Indra Company. Estou concluindo um segundo mestrado, já tenho um mestrado, estou concluindo um segundo mestrado em Engenharia da Computação pela Universidade Estadual de Pernambuco. Sou organizador do GDG João Pessoa, que é um grupo de pessoas que buscam desenvolver voluntariamente atividades na área de tecnologia, atividades formativas em João Pessoa, mas que tem uma vinculação com o Google, dentro do Google Developers, que é uma área dentro do Google que específica para esse trabalho de comunidades. Também sou coordenador do grupo de estudo e pesquisa em inteligência artificial e análise de dados na faculdade que eu ministro aula. E sou gamer, super fã da Marvel e das ferramentas do Google também, tá? Bem, eu comecei e começo aqui falando para vocês sobre uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o contexto atual que a gente vive quando a gente está tratando justamente de falar da área de dados. Porque a área de dados não envolve apenas a parte analítica e de decisão de negócios, mas toda uma gama permitida pela inteligência artificial. E o contexto que a gente vive hoje é um contexto bem singular, porque a gente sai como humanidade da criação de ferramentas para tarefas específicas, como a gente tinha lá na época da pré-história, e a gente vai para um momento atual onde nós mesmos somos as ferramentas, porque a gente está interagindo com diversos sistemas inteligentes, e esses sistemas inteligentes eles pedem a todo momento, solicitam a todo momento que a gente dê uma entrada de dados, seja automática, como simplesmente a coleta da nossa localização, seja de maneira objetiva, como tem vários modelos de negócios hoje, onde você ganha benefícios a partir da interação, em responder pesquisas, em jogar pequenos games e por aí vai. Então todo esse contexto faz com que tenhamos também uma mudança cultural. E nessa mudança cultural a gente tem que nós temos que criticar o próprio processo para que a gente possa entendê-lo e agir de maneira mais coerente. Então a primeira proposta é entender que há essa mudança, onde nós mesmos somos as ferramentas, onde nós mesmos estamos interagindo com os diversos modelos de negócios aí. Claro, esses modelos de negócios intermediados por sistemas, por softwares, por programas, por diversos tipos de interação automáticas ou que necessita de fato da nossa ação para que sejam computados. E qual é o resultado disso tudo? São dados.
dados de comportamento, informações que a gente coloca na internet, né? E principalmente essas informações servem para mapear o comportamento da nossa persona, né? Então isso é um ponto fundamental em todo esse processo. Inclusive neste momento, né, que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão consumindo dados, né, produzindo comportamento. Então eu vou receber lá em algum momento no relatório do YouTube, né, que vocês passaram tanto tempo em média nesse vídeo, teve quantos cliques, quantas curtidas, tiveram diversos comentários. Então tudo isso que a gente faz a todo momento é de fato gerar dados, né? E algumas empresas, né, que começaram tanto a serem construídas com uma motivação A, mas depois de toda a coleta de dados que elas perceberam que poderiam ter dentro das suas redes, começaram a agir de outras maneiras, né? Então essa mudança cultural também passa por esses novos modelos de negócio e de como essas empresas passam a utilizar os dados a partir de agora para gerarem novos produtos, novos perfis e poderem vender esses dados, né, na forma de relatórios, de inteligência, né, para os negócios, né? Essas daí são algumas empresas, né, Facebook, Netflix, Airbnb, Uber, Instagram, né, que pelo menos há 20 anos não existiam, né, demonstrando aí como está sendo rápido esse processo e como tem sido um processo também muito certeiro dessas organizações que estão trabalhando e baseando todo o seu negócio a partir de dados, né, dirigindo os negócios a partir de dados. E aí alguns dados para que a gente possa verificar isso, né? Esse dado já não é tão recente, é de dezembro de 2012, mas ele mostrava, né, numa curva ascendente aí, quanto exabytes a gente teria ao longo da nossa história, né? Acumulados, né? A empresa, né, a IDC, a Digital University Study, ela tem essa característica de realizar várias pesquisas e também projeções sobre o consumo dos dados. E aí a gente tinha um crescimento aí de mais de 50 vezes, né, entre 2010 e 2020. Em 2018, a Forbes também coloca essa pesquisa, né, em voga, e a gente começa a perceber algumas coisas. Tanto o crescimento, né, previsto até 2025 em 175 zettabytes, como também no gráfico aqui abaixo, né, o gráfico com fundo cinza, a gente tem também uma mudança de comportamento, né, na forma de armazenar dados. A gente está cada vez mais deixando de armazenar dados no ambiente do consumidor para colocar esses dados em clouds públicas, né? Google Drive, OneDrive, né? Vários sistemas na web, Spotify, Netflix. Então todos esses dados eles estão dentro dessas organizações. E aí dados dos mais diversos, tá? Dados de comportamento, do que eu uso, do que eu vou salvar na internet, né? E muito menos dados na nossa casa. Então hoje a gente tem muito menos HD, os HDs são menores e mais rápidos, né? Então eles têm algumas características nesse sentido. As pessoas ainda até consomem, né, HDs com maiores espaços, mas quando elas precisam realmente instalar programas, softwares, ou armazenar ou manipular algum tipo de dado que tem que ser feito localmente. No geral, quando existe um serviço na internet, a gente prefere utilizar o serviço na internet e armazenar os dados na internet do que deixar no nosso próprio computador. Por uma série de benefícios que a gente não vai discutir. A gente só quer entender que há essa mudança cultural, tanto no uso dos dados, que agora nós somos as próprias ferramentas, como também na forma de armazenar esse dado. Um outro dado, esse dado aí já de maio de 2022 agora, da Statista.com, né, onde ele mostra também esse volume de crescimento dos dados, né, que em 2020 chegou a 64,2 zettabytes. Então a gente está tendo um volume de dados gigantesco. São muitos dados, são dados gerados por smartwatches, dados gerados na área científica, fotos, vídeos que a gente está colocando nesse ambiente da internet, né? A parte da agricultura também está começando a utilizar a internet via satélite, sistemas de IoT para monitoramento de N coisas. Então a gente vê que cada vez mais a gente está criando dispositivos, criando tecnologias para proporcionar melhor qualidade dos negócios, e essas qualidades do negócio estão vindo junto com um acúmulo de dados gigantesco. Bem, só para dar uma ideia aí para quem não conhece, né, eu peguei essa imagem aí para que a gente pudesse ter uma ideia do que seriam
os megabytes, gigabytes, e aí a gente estava falando ali, ó, de exabytes no primeiro gráfico que eu mostrei do Digital Universe e de zettabytes aí em 2020. Claro que em 2020 os gráficos que vieram postados anteriormente, tanto da Forbes de 2018 quanto do IDC de 2012, eles não previam a pandemia, né? Então, com a pandemia, a gente teve aí nos últimos 2 anos mais forte de pandemia, de restrição domiciliar e tudo mais, a gente teve realmente um avanço muito grande, tanto do armazenamento desses dados na web, nas clouds públicas, como também do uso da tecnologia para trabalho, para outros fins. E aí, claro, isso gerou diversos dados que a gente nem estava preparado para isso. Né? Quando a gente vê ali que eclode a pandemia em abril, maio, né, a gente começa a sentir os impactos de empresas de internet cada vez mais reforçando suas redes, reforçando a disponibilidade, reforçando as velocidades que a gente tinha, né? Justamente para atender essa nova cultura, esse novo público que necessitava agora de grandes bandas de internet, de alta disponibilidade e todo o contexto que envolve a disponibilização de internet de qualidade e com alta velocidade para o público, né? Bem, mas aí a pergunta que fica é justamente essa: o que a gente faz com tantos dados, com esses dados? Para que serve esses dados? Por que é importante saber da minha localização, do que eu comprei, quanto tempo eu demorei num vídeo ou em outro vídeo, quanto tempo eu demorei num site, quanto tempo eu demorei parando ao rolar o meu Instagram, né? Parei lá numa foto, num vídeo, num Reels específico, se eu curti, se eu não curti. O que a gente faz com todos esses comportamentos, né? O que fazer com todos esses dados? É aí que muitas organizações estão justamente atentas a isso, né? Tanto as próprias organizações que a gente comentou, né? O Instagram, Facebook lá, né? Mas a gente sabe que agora mudou, é Meta. Várias organizações estão mapeando isso, estão atentas a isso, porque isso pode gerar justamente mais valor para organizações terceiras. Então eu disponibilizo a minha rede social, eu coleto dados e comportamentos dos usuários da minha rede social e a partir daí não é que eu divulgue o dado de fulano A ou fulano B, não é isso. O que eu vou divulgar, né, o que eu vou criar de inteligência é justamente entender quem é a persona que fulano A representa, porque ele tem ali um perfil de várias pessoas que têm perfil parecido, e fulano B também. E aí eu consigo vender isso como uma forma de produzir anúncios personalizados para um público, para uma região, para características de pessoas, né? E talvez esse seja o principal exemplo que a gente possa dar, né? A própria empresas de streaming de vídeo, Netflix, Prime Video, HBO Max, por aí vai, elas conseguem criar um algoritmo inteligente, né? E a partir dali ele possa sugerir para públicos específicos, tanto a partir da experiência, como a partir dos dados prévios que esse usuário também possa dar. Então a gente vai ter N aplicações para isso, mas o principal é entender que modalidades de negócios das mais diversas podem adquirir vantagem competitiva a partir do uso de dados e do mapeamento desses dados, beleza? E aí a gente tem um primeiro ponto, né? O primeiro ponto é que existem de fato vários dados e que esses dados podem gerar vantagem competitiva. E como que eles podem gerar vantagem competitiva? Se são um mundaréu de dados, se é um volume muito alto, um volume gigantesco, né? Bem, hoje a principal ferramenta talvez que a gente tenha para conseguir analisar, trabalhar essa quantidade de dados é aquilo que a gente vai chamar de inteligência artificial, beleza? E aí essa inteligência artificial, ela não é necessariamente aquilo que a gente vê nos filmes. Na verdade, muitas pessoas, muitos profissionais, teóricos, estudiosos da área, dizem que ela está mais distante de ser uma Skynet da vida, né? De ser um robô da vida, do que necessariamente daquilo que a gente utiliza hoje. Por quê? Porque as inteligências artificiais hoje, elas resolvem problemas específicos. Aquilo que a gente tem hoje no mercado, implementado, que está funcionando, é para resolver problemas específicos, né, que tenham bastante características com uma solução que o humano faria, né, e tem essa perspectiva humana. Mas essa coisa ainda do Android, da máquina que vai simular totalmente
habilidades humanas, isso é algo claro, que a gente pode perceber que existem pesquisas e talvez seja os próximos passos da evolução da IA, mas também não é um próximo passo que vai vir no próximo ano, nos próximos 10 anos. Acho que isso vai ser bastante gradativo, a gente ainda tem muitos passos a dar até chegar nessa IA que a gente conhece aí dos filmes, né? Aqui, pessoal, eu passei lá para o pessoal um pequeno vídeo sobre o Ex Machina, para que eles conheçam um pouco do teste de Turing. E eu sugiro aqueles que quiserem conhecer um pouco mais que possam ver o vídeo. E aí vocês têm várias opções no YouTube sobre o teste de Turing, entender o que é, talvez ler o artigo dele, né, do próprio Turing, e também assistir o filme Ex Machina. É um filme muito interessante, até em certa medida muito parecido com um drama, né, mas bem interessante para a gente entender um pouco sobre o teste de Turing e sobre algumas questões éticas na criação de inteligências artificiais, tá? Bem, mas o que é essa inteligência artificial? Bem, inteligência artificial é uma forma de inteligência como na forma de uma capacidade, tá? A gente vai ter a ideia também de múltiplas inteligências, que é uma coisa que vem lá da neurociência, da neuropedagogia. Mas vamos entender a inteligência artificial como uma forma de inteligência que desempenha uma capacidade. E as máquinas que permitem essas máquinas a executarem aquilo que a gente vai chamar de tarefas complexas. Tarefas complexas na natureza geralmente são associadas a seres inteligentes, ou seja, aos seres humanos, né? Então, neste momento, o que a gente tem é que as tarefas são específicas, diferente daquilo que os filmes colocam como inteligência artificial, que a gente vai chamar de generalista, né? Aquela que consegue resolver muitas coisas, consegue enxergar, consegue escutar, consegue responder. Mas veja que vários dos equipamentos e dispositivos que a gente tem hoje, eles conseguem escutar, processar e te dar uma resposta, né? Mas daí conseguir enxergar, conseguir responder, isso é um trabalho, né, que deve demorar ainda alguns anos, tá? Depois propus para eles também uma questão ética, né? A gente teve essa questão que um carro da Tesla ele bate, né, em um robô. Isso daí é cômico, mas também é interessante para a gente repensar até que ponto a nossa sociedade está pronta para esses dispositivos, né? Afinal, se esse robô fosse uma pessoa e tivesse causado um acidente, de quem seria a culpa, né? É uma questão ainda que se coloca para os carros autômatos. De quem é a culpa? A culpa é do proprietário do carro, mas que não estava operando. É do mecânico que fez uma manutenção, é da fábrica, é da marca. Tem várias questões aí que envolvem também, tá? Então, de quem é a responsabilidade é uma pergunta que a gente tem que passar quando a gente está discutindo inteligência artificial. E nós, como profissionais, e vocês que estão aí do outro lado, que querem se tornar profissionais, também tem que pensar nisso, né? Quando a gente está criando algo, quem que vai ser a responsabilidade daquilo ali? Porque inteligência artificial, primeiro que a gente está utilizando dados diversos comportamentos de pessoas, de N coisas, né, na natureza. E depois aquilo dali pode ter um impacto que a gente não está prevendo, né? A gente tem que fazer sempre esse exercício de reflexão. Por fim, também passei esse vídeo para todo mundo. Esse daqui eu gostaria muito que todos que estão assistindo a esse nosso vídeo aqui no meu canal pudessem também se debruçar: The Ethical Dilemma of Self-Driving Cars. E é realmente sobre carros autômatos. Numa situação iminente de perigo, ele pergunta o que o carro autômato deveria decidir. Porque quando motoristas e a gente simplesmente vai bater de frente com um caminhão, a gente toma uma ação que às vezes é uma ação repetida, né? A gente não consegue ainda premeditar essa ação. Então a gente vira, às vezes bate num outro carro, num motoqueiro, joga o carro para fora da pista, enfim, tenta fazer alguma coisa. Mas se a gente programar o carro para que ele tome uma decisão de menor risco, isso pode ter um risco premeditado, né? Ah, vou derrubar um motoqueiro em vez de matar toda uma família que está dentro do carro. Ah, vou bater numa minivan, num carro que pode suportar um impacto, entendeu? Então, assim, a gente pode entrar em dilemas éticos bem importantes.
Tá? Então sugiro a vocês que assistam esse vídeo para que possam tirar também as suas próprias conclusões sobre isso. Bem, mas e aí voltando aqui para o nosso contexto, a gente sabe que temos muitos dados, que a inteligência artificial ela vai ajudar a gente a resolver problemas, né? Focado em alguns desses dados, problemas específicos, e o contexto brasileiro hoje é que o Brasil está em 40º lugar entre os 192 países no que se diz respeito a soluções de IA. Isso foi um relatório de 2019 da Oxford Insights, né? E até 2035, o mesmo relatório vai dizer que o uso da IA promete elevar um ponto percentual no PIB brasileiro, ou seja, além de ser algo que o Brasil está atento, apesar de ter andado a passos lentos ainda, né? Muito trabalho nas indústrias e em algumas academias, vamos colocar assim, né? Em algumas universidades, a gente também tem uma representatividade importante do valor que isso deve gerar nos próximos, aí vamos arredondar, 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, tá? Então, quem está tentando ingressar nessa área, quem está buscando compreender mais sobre essa área, está realmente numa proposta de trabalho, de atividades que está tanto no presente, como também está muito para o futuro, né? Claro que a gente não prevê, a gente não sabe que outras coisas podem ser geradas, mas a inteligência artificial, que é algo que vem sendo discutido no passado, ela está sendo possível e amplamente disseminada de ser trabalhada no presente e tem excelentes expectativas para o futuro, né? Então é realmente um dos temas do momento e é um dos temas não só para a área de tecnologia, mas para diversos outros profissionais de diversas áreas que estão atentos. Advocacia 4.0, diagnósticos de pacientes automatizados, tudo isso são coisas que podem vir a auxiliar tanto o próprio profissional jurista como o profissional médico, para a gente falar de duas profissões que são hiper tradicionais no mundo. Tá? Então, a partir daí, a gente tem N coisas para discutir. Ainda sobre inteligência artificial, a gente tem que entender que ela é utilizada para, hoje, né, problemas simples ou partes de problemas complexos. E elas também precisam ser capazes de criar por si só uma hipótese ou uma função que seja capaz de resolver um problema em questão. Por que uma hipótese ou uma função? Porque, na verdade, a inteligência artificial é uma grande matemática que existe por trás, onde a partir de dados ela consegue criar uma função que resolva determinado problema, né? E aí é esse processo de criação de função, de aproximação de função, que a gente vai dar um nome que está muito na moda hoje, que é chamado de machine learning, né? O aprendizado de máquina. Sobre o machine learning, o que a gente sabe hoje é que ele é uma pequena parte dentro da inteligência artificial e que nos últimos 10 anos tem sido ainda mais específicos dentro de um processo chamado de deep learning, né? Então você tem a inteligência artificial, que ela é de fato tem várias outras aplicabilidades, e a gente tem um processo de aprendizado dessa máquina que a gente chama de machine learning, e ainda dentro desse processo de aprendizado a gente vai ter um processo que a gente chama de aprendizado profundo, que foi muito que permitiu essa história do reconhecimento de imagem, né? Para ficar algo bem claro. Então isso daí é o que a gente vai chamar de deep learning. Entendemos, tá? Temos muitos dados e a inteligência artificial é uma das ferramentas que a gente utiliza para nos ajudar a resolver esses problemas complexos. Vamos para o terceiro ponto, que são as profissões que hoje estão muito na moda, que estão muito sendo procuradas, né? Pelos altos salários, pela alta quantidade de vagas, pelo tipo específico de profissional, né? Temos essas três áreas que são o que eu estou chamando, que eu ando conversando com as pessoas como sendo as três grandes profissões. Mas dentro delas a gente vai ter algumas organizações que já tentam especializar. Então, tem cientistas de dados focados no pré-processamento, focados na construção de modelos, focados em um tipo de solução de problema, né? A gente já tem engenheiros de dados que estão preocupados com a coleta dos dados, com a entrega dos dados, com o caminho dos dados, né? E temos analistas também com foco em BI, com foco em outros tipos de dashboard, outros tipos de contação de histórias a partir dos dados, né?
Então, qual seria o profissional capaz de auxiliar as organizações hoje, né? A gente vai ter diversas novas carreiras, né? CEO, o Data Scientist, Data Architecture, Data Engineer, tem o Machine Learning Engineer, tem o Data Analyst, tem o MLOps. Então a gente vai ter diversas novas carreiras hoje que a gente pode seguir, tá? Mas basicamente aquilo que eu falei agora há pouco é que a gente vai ter três grandes profissões que essas podem se especializar, tá? Primeiro a gente pode dizer que é o cientista de dados, onde ele cria modelos e análises em cima de dados. Ele vai conhecer grandemente a estatística e a programação, tá? É muito baseada naquilo que a gente vai chamar de heurística, mas ele conhece bastante de estatística. E é um profissional que é muito necessitado em grandes empresas ou em projetos específicos. Talvez se a gente pudesse separar ali duas ferramentas importantíssimas para os dados é conhecer a linguagem Python e ou a linguagem R. Tá? Algumas organizações preferem trabalhar por Python, outras por R, e tem outras que utilizam as duas, cada uma na sua melhor forma. Tá? O engenheiro ou a engenheira de dados são responsáveis pela parte da infraestrutura desses dados. Né? Eles também programam, mas eles não necessitam de conhecimentos específicos sobre o domínio, sobre o negócio. O que eles precisam entender é como tratar os dados. Então eles entendem de tipos de dados, de tipos de bases de dados, de ferramentas para streaming ou tratamento batch dessas bases de dados. Tá? Então é nesse sentido. Eles preocupam-se com manutenção de código. E o analista de dados é o cara que é responsável por tirar insights dos dados. Tá? Ele faz análises pensando no negócio, possui um conhecimento de negócio muito forte e está muito ali nas ferramentas, que é o Excel, o SQL, o BI. Então a gente tem aí as três grandes profissões, dentro delas as subdivisões de cada uma delas. Tá? Aqui é uma outra imagem que eu também acho legal, né, onde ela mostra as principais habilidades aqui, né, ferramentas de programação, visualização, intuição dos dados, estatística, machine learning, engenharia de software, enfim, e mostra outras quatro áreas aí de trabalhos e o quanto são importantes cada uma dessas habilidades. E eu tenho muito desejo de divulgar mais sobre a ciência de dados, que é uma área que eu acho fantástica, eu acho muito interessante você conseguir tirar insights, trabalhar dados a partir de estatística. Eu coloquei essa seção aqui 3.1 para que a gente pudesse falar especificamente dos cientistas de dados, né? Cientistas de dados que nascem, na verdade, com esse nome de mercado, eu realmente não sei quando que foram cunhados, né? Mas que ele está muito apoiado ali naquilo que na academia a gente vai chamar de mineração de dados, tá? E a mineração de dados, de fato, porque você iria trabalhar como um minerador, né? Onde você tem a mina, que seria a grande base de dados, os algoritmos como ferramenta, e o conhecimento que você teria dali como sendo os minerais preciosos. Então, é bem o processo que o cientista de dados coloca, né? Só que a ciência de dados ela vem com um pouco mais de ferramenta, onde a mineração de dados ela está dentro de um contexto, de um passo a passo diferente. Então, a mineração de dados ela é uma parte daquilo que a gente vai chamar de descoberta de conhecimento de base de dados. E aí, essa descoberta de conhecimento de base de dados, ou seja, todo o processo, todas as fases, é de fato aquilo que o cientista de dados trabalha. E por que chama cientista de dados? Porque realmente ele tem uma metodologia, ele tem um passo a passo, ele tem uma forma de operar muito direcionada àquilo que um cientista tradicional, que a gente vê nos filmes, conhece pela própria vivência acadêmica, ele vai atuar. Né? Então, da mesma maneira que ele atua. O KDD, ou seja, o processo de descoberta de conhecimento a partir de grandes bases de dados, ele vai ter uma etapa que vai ser a parte da organização da base de dados, ele vai ter uma etapa de preparação ou de pré-processamento dos dados, ele vai ter uma etapa de fato de mineração de dados e uma última etapa de avaliação e de validação do resultado. Né? E é uma atividade sempre multidisciplinar, que você vai poder misturar aí parte de visualização, inteligência artificial, banco de dados, engenharia de software, sistemas de informação, matemática. Então, tem uma infinidade de disciplinas que vão ser integradas dentro da ideia do cientista de dados. Tá? Cientista de dados, para a gente falar do profissional e não da disciplina, né, mineração de dados, ele resolve alguns tipos de problemas.
Os principais deles são análise descritiva dos dados, né? Então, dentro de uma base de dados, quando ele recebe, ele pode medir, pode explorar e pode descrever características daqueles dados. Análise descritiva. Ele pode trabalhar também com predição, que vai ter duas categorias, né? Classificação ou estimação. Classificação, quando você tem geralmente objetos rotulados e você quer dizer se pelas características daquele objeto ele é um rótulo A ou um rótulo B. Então você vai classificá-lo como rótulo A ou classificá-lo como rótulo B. Geralmente é ter uma classe para de fato executar, né, o algoritmo e classificá-lo como A ou B. E você vai ter uma outra classificação que é a de regressão ou estimação, né? Quando você geralmente trabalha com valores. Você quer estimar o consumo de combustível, você quer estimar o valor de determinado Bitcoin, determinado criptomoeda, perdão. Então você pode utilizar aí a regressão como sendo uma medida bem interessante. Você vai ter análise de grupos, também é uma outra problemática resolvida pelos cientistas de dados. A análise de grupos ela vai trabalhar com o formato de cluster, onde ele busca encontrar semelhanças entre os objetos e agrupá-lo de acordo com esses parâmetros, com essas semelhanças. Você vai ter um processo de associação, ele vai associar entre os objetos ou entre os atributos, né? Então ele vai perceber essa associação. E vai ter também um processo de detecção de anomalias, muito utilizado na área financeira, na área de crédito, né? Para perceber fraudes, por exemplo, né? A própria verificação de spam também está dentro de um processo de detecção de anomalias. Então tem problemas assim que são bem abrangentes e que podem ser aplicados a diversas áreas da mineração de dados, da ciência de dados. E a ciência de dados, de fato, né, é uma profissão que busca extrair informação de dados desorganizados. Muitas vezes os cientistas recebem dados brutos, dados que precisam ser pré-processados, serem organizados, serem trabalhados, serem catalogados. E como já comentado, a ciência de dados é interdisciplinar, mas basicamente se a gente pudesse separar três grandes áreas, seria ciência da computação, matemática e estatística e expertise, conhecimento da área de negócio. Tá? Essas seriam as três grandes áreas onde a convergência das três, a convergência central das três seria a ciência de dados. Mas você também pode ter uma convergência entre matemática e ciência da computação, que vai direcionar a inteligência artificial. Você pode ter uma convergência entre ciência da computação e conhecimento do negócio, onde você vai ter o processamento de dados, né? Temas tradicionais e tudo mais. E você pode ter matemática e conhecimento do negócio, onde você tem pesquisa tradicional, tá? Então seriam aí as convergências que poderiam agir dentro desse processo. Bem, falamos das novas carreiras e por que a gente precisa delas, né? Bem, a gente precisa das novas carreiras por causa essa figura aí ilustra bastante qual é o processo, né? A gente precisa transformar dados em sabedoria, né? Então, quando a gente junta dois ou mais dados, a gente consegue construir informação. Da informação, quando a gente consegue criar conexão entre essas informações, a gente tem conhecimento. Quando a gente percebe o conhecimento, a gente vai entender aquilo que se destaca um pouco. A gente pode ter ideias, né? São dados que se conectam ali àquele forma de conhecimento. E quando a gente consegue reunir essas ideias, a gente vai ter um processo que a gente pode chamar de sabedoria. Então, sempre de maneira evolutiva, tá? O papel do cientista de dados, ele é bastante abrangente, como a gente falou, ele resolve muitos problemas. E ele vai estar sempre ligado a projetos de ciência de dados, ele vai estar sempre ligado ao desenvolvimento de habilidades, ele vai estar sempre ligado à diversidade de fontes de dados, aos formatos de dados, à criação de algoritmos e à visualização dos dados. Tá? Então, todas essas atividades aí em colorido são, de fato, atividades que o cientista de dados ele pode desempenhar, ele deve desempenhar. Tá? As ferramentas que o cientista de dados usa são inúmeras, tá? Então ele tem bastante coisa. Mas a primeira mensagem é: esqueça, você não pode se tornar um cientista de dados em uma semana. A ciência de dados é um negócio que você estuda primeiro, para a vida toda. Desde o primeiro dia que você se dedica, até enquanto você estiver atuando nessa profissão, você vai estar estudando. Então essas imersões aí de uma semana serve bastante para você conhecer as ferramentas, para você entender como é que é a operação, passo a passo. Mas ciência de dados é uma coisa que você vivencia e que você se habilita diariamente. Tá? Então não se limite a uma semana, estude,
faça um bom curso, leia um bom livro da área de ciência de dados, exercite, poste seus códigos no GitHub, onde você tiver um site, escreva sobre os algoritmos, porque vai ser um exercício diário isso daí. A gente não pode colocar uma marca de tempo que a gente vai começar, vai terminar e vai ser um cientista de dados. Tá? Realmente é um processo construtivo. Mas como é que a gente se torna de fato um Data Scientist? Né? Bem, tem 8 passos aqui que eu fui reunindo aí com várias leituras na internet, com vários vídeos, vários materiais formais também, onde eu determinei esses 8 passos como muito interessantes. Parte 1. Faça uma autoavaliação, entenda se você gosta daquela área, daqueles conteúdos que você precisa estudar. Prepare um bom computador, tá? Ciência de dados é computacionalmente caro, então você tem que ter uma máquina interessante. Hoje em dia a gente tem bastante é, é, possibilidades utilizando ferramentas online, Jupyter Notebooks online, o Google Colab da própria Google, né? Que é gratuito, tem versões também profissionais. Tá? Aprenda um pouco de estatística. É importante entender as principais medidas ou as medidas que você vai utilizar com bastante recorrência. Entenda de banco de dados, de Big Data, de bancos de dados NoSQL. Aprenda uma boa linguagem de programação. A recomendação sempre é começar pelo Python e você pode adicionar o R um pouco mais para frente. Comece a ver vídeos, entender o que é o Machine Learning, como que ele funciona, quais as bibliotecas que implementam Machine Learning. Desenvolva conhecimento da área de negócio que você quer atuar, que é a área bancária, de crédito, a educacional, financeira. Se debruce sobre a área, entenda. Tá? Desenvolva o conhecimento do negócio e aprenda a apresentar e a visualização dos dados. Tá? Não é para colocar lá uma tabela de qualquer jeito, um gráfico de qualquer jeito. Aquele dado ele tem que dar uma história para as pessoas de negócio. Você tem que encantar as pessoas com dados e mostrar a importância daquele valor ali para o negócio. Tá? Então, presente e bem a visualização de dados. Aqui tem um conjunto de ferramentas. Vocês podem aí dar um pause no vídeo, tentar olhar cada uma delas, né? Mas temos ferramentas de desenvolvimento, as principais linguagens, ferramentas de Deep Learning, ferramentas de Machine Learning e de inteligência artificial, ferramentas de exploração e visualização de dados, plataformas de dados e ferramentas de ingestão de dados nessas plataformas, tá? Então tudo isso aqui são de fato ferramentas que o cientista de dados vai se debruçar. Claro que aquilo que a gente vai chamar de stack, né, que é o conjunto de ferramentas, vai variar de um perfil de cientista de dados para outro, de uma empresa para outra. Mas no geral a gente está aqui vendo um conjunto maior de ferramentas que trabalham e o cientista de dados pode se debruçar. Se eu fosse colocar aqui também os ambientes de desenvolvimento que hoje eu tenho mais contato, eu colocaria para vocês o Jupyter Notebook, trabalhando muito dentro do Google Colab, tá? O Visual Studio Code, onde você também pode instanciar Jupyter Notebooks ou Colabs, e também o RStudio, tá? O RStudio que é para trabalhar, ambiente de desenvolvimento para trabalhar com a linguagem R, tá? As principais ferramentas ou ferramentas que são indispensáveis no dia a dia, que com certeza em algum momento a gente vai tocar nelas, tá? Pandas, Matplotlib, Seaborn, essas 4 aqui. Com certeza você vai trabalhar bastante com elas, tá? E o Scikit-learn, dependendo da biblioteca que você for utilizar, né? Pode ser que seja diferente, mas o Scikit-learn é para exemplificar as bibliotecas que implementam Machine Learning, tá? Scikit-learn é uma biblioteca assim, com esse objetivo. Ferramentas de maneira geral que a gente sempre tem que conhecer: Excel, Git, SQL, né? E aqui para representar não só a linguagem SQL, mas os bancos de dados relacionais. Alguma cloud é muito importante se tiver a oportunidade de fazer um curso, tirar certificações, certificados, aprender o Google Cloud, o Azure ou a AWS, uma dessas 3 grandes e outras menores se você quiser. O ECA é uma ferramenta acadêmica, mas para quem está iniciando ela é bastante visual e você pode ter ali o passo a passo para você entender primeiro como que se calcula, como que realiza os cálculos dos dados da implementação antes de fato de ir para o código. TensorFlow, super útil também, implementa diversos algoritmos. E o pacote, né,
geralmente para a gente instalar no nosso computador, instalar o nosso ambiente, que é o Anaconda. Tá? Aqui também é bem legal, que sabe que por esse Ozinho aqui que parece uma. Se eu puder também deixar algumas sugestões de leitura, já chegando ao finalzinho desse vídeo, né? São livros que eu tenho, não li todos ainda, estou no processo de leitura, né? Mas do contato que eu já tive aqui com eles, são livros que parecem ser excelentes, né? Data Science do Zero, do Gross, Python para análise de dados, Storytelling com dados e Data Science para negócios. São livros clássicos para quem trabalha na área, né? Mas adicionaria também aqui, ó, Estatística Prática para Cientistas de Dados, Introdução à Mineração de Dados e Mãos a Obras aqui, que é para trabalhar com Scikit-Learn e TensorFlow. Então essas são sugestões de leituras bem importantes para que vocês possam entender. Então a ideia aqui que a gente passou foi de fato conhecer sobre ciência de dados, sobre as principais carreiras, sobre por onde caminhar para que a gente tenha um entendimento aí de como se tornar um cientista de dados, né? Com toda certeza, esse vídeo aqui ficou um pouco menor do que o minicurso, que a proposta do minicurso era também ter uma parte prática, mas essa parte prática eu posso trazê-la em outro momento, em outro vídeo, com toda certeza para vocês. Se vocês quiserem, deixem aqui no comentário, não esqueçam, tá? Também deixa aí o seu like, né? Marca aí a mãozinha para joinha e claro, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você acha que vai ser interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Então pessoal, foi sobre isso que a gente falou hoje, sobre como se tornar um cientista de dados e algumas das carreiras da ciência de dados, as principais ferramentas, indicação de leituras, espero que você tenha gostado. Então agradeço por você estar aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu pessoal!